Bom dia, Clarissa Oliveira. Tudo bom, Clarissa? Bom dia. Muito bom dia para você, Carol. Bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando o Novo Dia hoje. Bem, vamos aqui trazer alguns trechos dessa entrevista. Começamos com esse, Clarissa, e reforço logo o início da declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele tenta trazer esse paralelo entre o que acontece ou aconteceu no Brasil e o que acontece ou aconteceu nos Estados Unidos, que essa é uma estratégia que a gente está vendo de parte da oposição. Estratégia de parte da oposição que vai ser mantida aí dentro do bolsonarismo, sem dúvida nenhuma, agora nos próximos meses, na verdade, né, Carol? O que a gente ouve quando a gente conversa com interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro é que eles entendem que a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos é, querendo ou não, um endosso, um reforço significativo para Jair Bolsonaro também aqui no Brasil, para viver a condição que ele vive, para tentar enfrentar a sua inelegibilidade e, quem sabe, reverter isso nos tribunais. Então, eles encontram ressonância nisso. O fato tanto Donald Trump quanto outros líderes da direita internacional fizeram sucessivos afagos, acenos a Jair Bolsonaro, fazendo um contraponto às decisões da justiça contra ele no Brasil. Então, eles entendem que isso pode contribuir, pode criar, de certa forma, um clima positivo em favor da discussão sobre a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Agora, não é todo mundo que concorda com essa ideia de colar tão excessivamente em Donald Trump dentro do bolsonarismo. Sabe, Carol, estava falando com algumas figuras ali bem próximas do ex-presidente esses dias e teve, inclusive, uma delas que virou para mim e falou: olha, eu sou bastante cético em relação a isso, olho para isso com muita cautela, porque vem aí essa ideia de que o exagero nessa ódio a Donald Trump acaba até acentuando o discurso que vem da parte do PT, por exemplo, e até do presidente Lula, a história de que seria uma certa síndrome de vira-lata em relação aos Estados Unidos. Então, para que não fique uma coisa de tietagem em relação a Donald Trump e que isso não seja feito de maneira excessiva ao ponto até mesmo de minar um pouco a credibilidade de Bolsonaro internamente, junto àquela parcela do eleitor que quer um chefe de Estado que defenda os interesses do Brasil e que enxergue o Brasil como absoluta prioridade. Então, tem uma turma que acha que talvez tenha tido um exagero aí nessa história, e principalmente que isso pode ser um grande fogo de palha. Então, por enquanto, agora, a posse de Donald Trump, fala-se, nossa, de fato, é uma aliança que vai ser muito benéfica para Jair Bolsonaro, contribui para manter o bolsonarismo vivo aí nesse momento e forte, mas tem uma avaliação também de alguns setores ali do círculo mais próximo de Bolsonaro de que isso vai se dissipar, não vai durar muito tempo, daqui a pouco a gente entra em modo, em voo de cruzeiro, né? Vida normal. Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro é ex-presidente inelegível aqui no Brasil e tem um longuíssimo e dificílimo caminho a percorrer se quiser tentar reverter essa inelegibilidade, que não vai ser fácil. Então vamos a esse ponto da inelegibilidade, porque nessa conversa com a Débora Bergamasco, ela coloca exatamente isso. O senhor não pode ser candidato em 2026. Então quem será o candidato que terá o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bora ver o que ele disse. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos. Eu converso com ela. Eu sei que quando você faz pesquisa, eu vi na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema não, estou 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. A gente já pegou o ponto, Clarissa, em que até o Theo Cury, ele trouxe uma análise que é um pouco do react que teve, né? Ele pediu para a Débora, vai falando os nomes aí que eu vou te contando a minha avaliação. E aí até que a Débora chega no nome da Michele Bolsonaro e é isso que ele faz essa avaliação. Só que depois parece que não foi bem isso. Ele falou, mas não se fez entender, é isso? Carol, o negócio é o seguinte, de fato, quando Jair Bolsonaro está ali conversando com a Débora Bergamasco, ele está analisando todas as alternativas que estão colocadas para 2026 no campo da direita. Ela vai trazendo os nomes um por um
e ele vai dando a sua opinião. Em alguns casos ele elogia e depois sempre faz alguma ressalva ali, né? Olha, mas esse aqui, não sei, precisa ver se a população vai aceitar, precisa ver se tem visibilidade o bastante, mas poderia ser, tem potencial. Alguns eles jogam uma água, Pablo Marçal, Gustavo Lima, mas ele fala de vários nomes. Fala, inclusive, dos filhos dele, fala que são bons nomes também, não descarta. Por que Michele Bolsonaro chama tanto a atenção nessa entrevista? E por que o fato de ele falar dela dessa maneira provocou tanta repercussão? Porque isso nunca tinha acontecido. Jair Bolsonaro, em geral, quando questionado sobre Michele, descarta a possibilidade de ela concorrer à presidência. Até então, ele descartava. Quando a gente fala com seus aliados, geralmente é sempre aquela conversa. Ela vai ser candidata ao Senado, muito provavelmente. Não é uma opção que o ex-presidente quer trabalhar, de Michele Bolsonaro como candidata à presidência. O candidato é Jair Bolsonaro, até que se prove o contrário, porque ele vai batalhar pela sua inelegibilidade, para reverter a sua inelegibilidade. A gente ouve isso recorrentemente. Dessa vez, o tom dele foi muito diferente em relação a Michele. E é por isso que surpreendeu, por isso que provocou repercussão e por isso que, bom, é a primeira vez que a gente ouve o ex-presidente falando na mulher dele como uma possível candidata. E aí ele ainda vem com essa coisa meio, me põe como chefe da Casa Civil, do tipo, eu vou mandar, ela vai ficar lá de rainha da Inglaterra, ninguém entendeu, mas tudo bem. Né? Já é uma receita ali complicadíssima, né, para querer apresentar para o eleitor. O que aconteceu depois dessa declaração? Que, de fato, era uma conversa hipotética, onde ele estava falando de vários nomes. Não é que ele lançou Michele Bolsonaro à presidência da República, isso é fato, né? O que aconteceu? No minuto em que a entrevista terminou, o telefone de Bolsonaro começou a tocar. O que me contaram é que aliados ali começaram a ligar para ele, mas espera aí, como assim? Você lançou a Michele? Não, espera aí, mas não é nada do que a gente... Não, e ele minimizou, pelos relatos que me fizeram, minimizou, falou, olha, não, eu estava sendo irônico, eu estava falando no campo das hipóteses, não era isso, entendeu? Então vamos corrigir. Aí pegou o telefone, começou a falar com outros jornalistas para dizer, não, olha, a Michele vai ser candidata ao Senado. Por quê? Porque isso atrapalha, de fato, a estratégia que tinha sido desenhada pelo bolsonarismo para essa etapa, para esse próximo período, que era dizer que Jair Bolsonaro vai seguir trabalhando para reverter a sua inelegibilidade, que o candidato é ele, que tanto Michele quanto seus filhos vão disputar muito provavelmente cargos para o Congresso Nacional, até para conseguir manter mobilizada a base bolsonarista, tanto no Congresso quanto nos estados. Então, esse era o plano. Então, essa declaração foge do que estava combinado. Mas eu sempre tendo a duvidar da ideia. Ai, nossa, foi sem querer. Porque qual é o efeito favorável a Jair Bolsonaro de fazer isso? Quando ele levanta a possibilidade de Michele ou dos seus filhos serem candidatos à presidência, ele também alimenta, de certa forma, primeiro, a imagem para fora do Brasil de que ele tem sucessores consolidados e que a família Bolsonaro vai ter uma perpetuidade, aí, uma perenidade na vida política, na vida pública brasileira, tendo em vista o Palácio do Planalto. Essa mensagem é transmitida para os setores que acham isso interessante. E aí depois ele pode reverter e dizer não era nada disso. Então, é um jogo político que está em andamento. A gente precisa entender direito quais são os objetivos que estão por baixo dessas declarações.